Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje tem comigo a doutora Rosângela Arndt, nutróloga. Não se esqueçam de subscrever já o nosso canal e ativar o sininho das notificações para estarem a par das nossas estreias. Associem-se a nós no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. Fiquem connosco até ao fim e ouçam as dicas para melhorarem a vossa vida e saúde. A nutrologia é a especialidade médica clínica que se dedica ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças do comportamento alimentar. A doutora Rosângela é autora, palestrante internacional, consultora científica em saúde quântica e nutracêuticos, tem artigos e livros publicados, entre eles Vademecum das essências vibracionais, um guia prático para o uso dos moduladores e indutores frequenciais, o sistema floral da ação quântica e tudo o que você precisa saber sobre o colagênio antes que seja tarde demais. Faz também a avaliação do biocampo através do método Holotester, um método de radiestesia científica. Dr. Arndt, é um prazer tê-la aqui hoje connosco no Conversas da Alma. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, para mim é um grande prazer. Muito obrigado. Doutora Rosângela, explique-nos, por favor, o que é a nutrologia, antes de mais. Então, nutrologia... Agora também quer dizer que os... mas não importa. Tranquilo. O que é nutrologia? A nutrologia é uma especialidade médica lá no Brasil, né? Sou brasileira, e no Brasil a gente tem algumas especialidades médicas que são do Conselho Federal de Medicina, acredito que aqui chamam de Ordem dos Médicos. Ordem dos Médicos, exatamente. A nutrologia é uma especialidade médica, a qual eu sou diplomada, né? E é uma especialidade que estuda o uso de nutrientes como medicamentos. Então nós utilizamos dietas, utilizamos os próprios nutrientes vindos da alimentação para regular e para organizar melhor o metabolismo das pessoas. Portanto, dos sistemas, equilibrando os sistemas das pessoas. Não? Exatamente. A diferença do uso da nutrologia com, por exemplo, as dietas, né, é que a nutrologia é um médico que faz uma avaliação médica e faz uma orientação através de nutrientes como aminoácidos, vitaminas, né, minerais, fazendo com que este uso dos nutrientes regule processos que podem ser processos de patologias, ou seja, doenças, não apenas alterações, mas também as doenças. E esses nutrientes são aqueles nutrientes que nós encontramos nos alimentos em geral? Nas frutas, nos legumes, na carne, no peixe? A maioria dos nutrientes que nós usamos na nutrologia são nutrientes na forma de nutracêuticos. Os tais nutracêuticos que nós já iremos falar mais tarde. Ok, então seriam os compostos bioativos dos alimentos, okay, numa forma farmacêutica. Muito bem, porque há confunda realmente a nutrologia com nutricionista, não é? Um nutrólogo com nutricionista, neste caso. Essa confusão ela existe no Brasil e muito, até porque a nutrologia não é uma especialidade médica muito comum. Hoje em dia ela é muito mais comum, porque nós nutrólogos agora saímos do hospital e fomos para o consultório, que é onde eu estou desde o começo. Eu sou nutróloga há mais de 20 anos, eu tenho 37 anos de formada como médica, e a nutrologia foi uma segunda especialidade minha. No momento em que eu acreditava que nós precisávamos trabalhar muito mais com uma medicina mais natural, vamos dizer assim. Mais holística, mais natural. Isso. E dentro das especialidades médicas, a gente não tem nenhuma outra especialidade que se encontre mais natural do que a nutrologia. Por isso eu fui fazer nutrologia. Mas nesta época eu já trabalhava, por exemplo, com os oligoelementos, que são minerais, né, de baixíssima concentração de matéria, né, ponderal. Quase nano. É uma composição milesimal, né? Então é quase nano. Mas numa quantidade de água purificada e com glicerina e outras coisas, mas que fosse então uma quantidade de energia muito grande daquele mineral. Eu comecei a trabalhar com isso há mais de 30 anos no Brasil.
Sabendo que a oligoterapia é uma terapia desenvolvida na França, né, aqui pertinho, na França, através de um estudo maravilhoso de um médico francês chamado Jacques Ménétrier, na década de 30. Ele desenvolveu a oligoterapia como uma forma de cuidar do terreno biológico das pessoas. Nós lá no Brasil recebemos a informação da nutrologia com vários cursos, né? Fizemos vários cursos voltados para o lado mais da bioquímica. Foi assim que eu comecei com a nutrologia. Quer dizer, comecei com a bioquímica dos minerais, usando a oligoterapia, me levou a fazer a especialização na nutrologia. Mas a nutrologia oficial é o uso de, por exemplo, as dietas a nível hospitalar, que seriam enterais, né? Então, por sonda, pacientes que não podem se alimentar, eles usariam sonda e receberiam alimentos por sonda. Portanto, não venoso, claro, mas... mas também a dieta intravenosa. Também existe um tipo de dieta que a gente também faz do uso de nutrientes intravenosos. Incrível. Então, a nutrologia seria para nutrir pacientes com alto risco. Pacientes em UTI, pacientes com cirurgias enormes, pacientes com queimaduras em grande parte do corpo, pacientes que estivessem em coma, então pacientes com dificuldades alimentares. Ela surgiu desta forma como especialidade médica. Mas na minha época, quando nós começamos a fazer a nutrologia, tinham muito poucos nutrólogos no Brasil, nós já começamos, nós que eu falo, um grupo que eu vou chamar meio de dissidentes, né? Nós já pensamos em usar a nutrologia a nível ambulatorial, né? No consultório. E foi uma espécie de uma mudança de paradigma. Sim, claro. Porque em vez de trabalhar com esse tipo de dieta, usando esses nutrientes via sonda ou via endovenosa, nós passamos a trabalhar com esses nutrientes na forma de cápsulas, pó, né? Então a gente passou a trabalhar fazendo uma nutrição mais completa, como se fossem suplementos e alimentos na forma farmacêutica, para que pudesse complementar a dieta. Hoje nós sabemos que é impossível nós termos tudo o que precisamos. Estamos sempre carentes em alguma coisa. Mesmo que a gente queira uma dieta muito boa, mesmo que os nossos pacientes façam uma dieta orientada, orientada. E aí sim entra o nutricionista. Pelo menos no Brasil, o nutricionista é uma pessoa que se especializou em criar dietas. Então, faz a dieta mais personalizada. Hoje nós temos nutricionistas funcionais que são praticamente melhores que muitos médicos que eu conheço, porque eles também trabalham com nutracêuticos e são nutricionistas que se preocupam muito com o metabolismo, né? Isso é muito à frente. Isso. É muito à frente. É muito bom, é muito bom. Eu tenho a honra de ter esses nutricionistas funcionais, muitos deles. Tem que os trazer para Lisboa. Temos, olha aí, ó, isso é uma boa, isso é uma boa. Já é um bom começo. Já é ótimo. Então eu tenho a honra de tê-los nas minhas pós-graduações, né, nos meus cursos. Uma das bandeiras que eu levantei na minha vida foi justamente transformar toda essa parte mais complementar, que a gente hoje chama de práticas integrativas e complementares, em possibilidades acadêmicas, especialmente na área da saúde quântica. Eu consegui, em 2012, criar o primeiro curso de faculdade, de universidade, que é um curso, aqui eu acho que eles chamam de especialização, né? Então, um curso de especialização em saúde quântica que é registrado no Ministério da Educação, que é o nosso órgão oficial do governo da educação. Então, nós temos o registro do curso de pós-graduação. Hoje esse curso se chama Terapias Vibracionais Quânticas, né? Uma terapia vibracional quântica que é baseada no fundamento da física quântica para explicar o que é quântico no ser humano, ou seja, tudo, né? E também nós utilizamos
a parte toda dos moduladores e indutores frequenciais. Daí esse livro que eu lancei também em 2012. Então, Vademecum. O Vademecum, que já iremos falar também mais também, vamos falar. Agora, o que eu ia perguntar, antes de falarmos do Vademecum, é que resultados é que têm obtido em resultados extraordinários em pacientes, como exemplo para que as pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos possam perceber que resultados têm sido obtidos com essas terapêuticas e com esse método? Então, eu gostaria de dizer que nós conseguimos, através da integração, porque nós trabalhamos sempre de uma forma complementar e integrativa. Então, através da integração, da mudança dos hábitos de vida, principalmente uma dieta adequada, uma dieta personalizada, uma dieta voltada principalmente para alcalinizar o organismo. Nós sabemos hoje que a acidez da dieta, ela é muito prejudicial no sentido de gastar o nosso sistema tampão. Né? O nosso corpo... O que chama de sistema tampão? Isso, o nosso corpo... Para descodificar um pouco, sistema tampão. O nosso corpo, ele já é programado, né, para desenvolver a capacidade de alcalinizar sangue e tecidos. Esse é o nosso sistema tampão. Nós usamos cálcio, que é um mineral que a gente obtém da dieta. Daí ser tão importante o cálcio, não é? Daí a importância do cálcio. Todo mundo pensa que o problema da osteoporose está ligada ao cálcio, quando na verdade a osteoporose está ligada a uma doença metabólica sistêmica ligada à falta de colágeno. Prestem bem atenção, que é uma outra paixão minha. Nós chamamos colagênio, ok? Colagênio, exatamente. Que eu agora, né, trouxe aqui para Portugal o meu terceiro livro, que é o Tudo que você precisa saber sobre colagênio antes que seja tarde demais. Portanto, todos nós temos de tomar colagênio, para a pele, para a beleza, para o bem-estar e saúde da pele, não é? Isso. E dos Por isso que o livro, que o subtítulo desse livro é O Colagênio Além da Estética. Porque ele é muito mais importante do que para a pele, né? Pois, claro. Justamente o osso. Quando aparece no exame que se faz de densitometria óssea, né? Já fiz uma diminuição da massa óssea, que pode ser uma osteopenia ou uma osteoporose, neste momento já aconteceu, há 10 anos está acontecendo, uma perda muito grande desse colagênio, que é a estrutura da matriz óssea. Daí a tão grande importância de tomar colagênio, bom colagênio, não é? Esta é a questão. Pois é, porque há muitos colagênios por aí. Exatamente, que na verdade são só aminoácidos, né? Sim. Porque a gente tomando qualquer tipo, e as pessoas têm essa... Existe uma situação confusa, até na internet, vamos dizer assim. Sim, há muita informação na internet. É muita informação e algumas muito erradas, exatamente, né? Nós não conseguimos fazer uma triagem, a não ser que sejamos especialistas, e ainda assim, se comprarmos um produto na internet de supostamente bom colagênio, nós não fizemos análise para saber se realmente é aquele produto que ali está. Exatamente. Se corresponde ao nível químico, se corresponde à composição que eles nos estão a dar, não é? E pode ser de animal e dizerem que é vegetal, podem ser um colagênio. Esse é uma outra engodo, né? Um engano. Justamente eu escrevi esse livro para isso. É um livro escrito para público em geral, não apenas para profissionais da área de saúde, e é um livro da Mahatma, que é uma editora daqui, né, da Helena. Esse é um livro que eu escrevi com o maior prazer, porque ele foi justamente escrito para que as pessoas aprendam tudo o que precisam saber para escolher o seu melhor produto. E entendam que a gente começa a fazer um turnover de colágeno. O que é turnover? É a metade do que a gente precisa, o tempo que leva para fabricar metade do que precisa de uma proteína. Isso é um turnover. Então a gente tem proteínas que se produz muito rapidamente e tem umas que demoram muito para fabricar. O colagênio é uma proteína humana, na verdade é uma proteína animal. Então, quando a gente diz assim, mas os colagênios veganos ou vegetarianos não existem, apesar de existirem aminogramas de colágeno, de colagênio que são de origem animal, que é uma junção de muitos aminoácidos que podem vir a se transformar
como a matéria-prima do colagênio humano, que podem vir daí de origem vegetal, nunca vai ser o próprio colagênio, porque é uma proteína animal. Portanto, se uma pessoa, isto agora para clarificarmos, se por exemplo, imaginemos que qualquer pessoa quer tomar um colagênio e esse mesmo colagênio vem da vaca ou vem do porco e essa pessoa é vegetariana, o que é que ela deve fazer? Então, se essa questão do vegetariano é uma coisa de consenso próprio, né, porque nós temos os vegetarianos que são vegetarianos por opção real, radicais, né? E há aqueles que são mais abertos, não é? Isso. Então, ou você observa o que é mais importante para esta pessoa, né? Então, se a pessoa realmente é um vegano que realmente não entra em contato com nada animal, ou é um vegetariano por opção com muita convicção, o que nós propomos é, utilize então essas proteínas vegetais que são de alto valor biológico, como a gente chama. Dar um exemplo? Sim, a proteína da ervilha, né? A proteína do... Hoje nós temos proteínas vegetais. Canhão também poderia. Na verdade, para você conseguir uma proteína vegetal de alto valor biológico, você teria que conseguir uma quantidade maior, né? Por exemplo, as proteínas vindas dos cogumelos, elas são de alto valor biológico também. Ah, fantástico. Exatamente. Isso é uma boa dica. Uma excelente dica. Então, é importante que as pessoas acostumem a comer cogumelos e principalmente cogumelos frescos. E né? biológicos. De biológicos, né? Orgânicos. Né? Então, as proteínas vindas dos vegetais, elas nos darão os aminoácidos. Portanto, agora fazer só aqui um pequeno stop. Portanto, cogumelos, a proteína da ervilha, da lentilha, né, de alguns feijões, até a proteína do arroz. Até a proteína. Ela é rica em vários aminoácidos. Fantástico. Na verdade, sempre você vai ter necessidade de outros, né? Claro. Porque elas não são completas, né? Elas não são completas. Por isso a importância também de conseguir numa forma nutracêutica, lá o nosso nutracêutico de volta, de uma forma nutracêutica conseguir complementar a sua dieta. A base é esta, nós não temos como comer tudo que precisamos porque não tem mais nos alimentos isso. Que é um exemplo, o magnésio. Né? Magnésio é outra paixão minha, né? Eu tenho alguns artigos. Adoro o magnésio, só que eu tomo um cloreto de magnésio. Né? Ixi, posso brigar com você? Pode. Você permite? Nigiri? Assim, acho que é uma marca? É uma fórmula de cloreto de magnésio que vem do Japão, vem naquelas palhetas, mas não é o magnésio PA, não é o magnésio PA que eles chamam o magnésio mais puro. Eu tomo tanto um como o outro. Agora, será bom? Não é bom. E eu sinto-me tão bem com ele. Quando tomo, sinto mais alívio nas articulações. Porque a necessidade... Não, assim, a necessidade do magnésio é muito grande. Nós temos hoje 75% da população mundial com insuficiência ou deficiência de magnésio. Isso é uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e até mais ou menos recente, multicêntrica. O que prova isso? Prova que a gente não tem na alimentação todo o magnésio que precisa, que são 260 miligramas por dia. Por dia, pois. Pensei que eu agora acelerei na toma de magnésio, mas pelos vistos não estou a tomar o magnésio adequado. Então, qual é o melhor magnésio? É o magnésio que venha aminoácido quelato, ou seja, ele seja para nutrição humana. Porque nós temos o cloreto de magnésio, que é um resíduo industrial. Ele não é feito para nutrição. É um mineral, não é? Ele é um mineral, mas ele não é para nutrição humana. Ele não foi desenvolvido para nutrição humana. Então, quando ele melhora. Ele faz no nosso corpo. Então, o que acontece? Melhora um pouco, porque você está com deficiência de magnésio, e ele tem magnésio. E o nosso corpo é inteligente. Ele precisa, absorve. Ele pega o magnésio que está ali. Mas sobra um monte de cloreto. Pois, e o cloreto é que não é tão benéfico. Exato. O cloro. Lembrando que isso vai fazer uma situação de competição, por exemplo, com o iodo.
Ui. Então aí você tem flúor, cloro e iodo, que são os halógenos, né? O halogênio, sei lá como é que se chama aqui. De qualquer maneira, quando há essa competição, o iodo sempre perde. Como a gente já tem cloro na água, já tem flúor na água, já tem flúor nas pastas de dente. Eu não dente. bebo água com flúor. Ótimo. A minha água é pura, sem... Isso já é uma grande coisa, sem né? químicos, não tem químicos. Ótimo. Isso já ajuda muito, né? Pelo menos é uma água purificada. Sim, O que é muito importante hoje, né? Mais importante do que águas alcalinas é uma água purificada, né? Mas na verdade, o que a gente estava dizendo aqui é que quando você vai fazer uma reposição de nutrientes, nós precisamos que esses nutrientes sejam para a nutrição humana. Então, quando nós pegamos os minerais aminoácidos quelatos, eles são, primeiro, muito melhor absorvidos, a biodisponibilidade deles é maior. muito maior. Eles também têm uma espécie de capacidade de carregar o mineral, o aminoácido carrega o mineral para os sítios do nosso corpo onde mais há necessidade. Onde que estão deficientes e a pedir esse mesmo mineral, neste caso é um metal, é um elemento. É um elemento da tabela periódica, o magnésio. E é extremamente necessário para nós, né? Ele é um macronutriente, inclusive. Diz que inclusive que é o mineral da vida, aquele chame, não é? Pode se chamar assim também. Por exemplo, nós precisamos de magnésio para o nosso cérebro funcionar, porque o magnésio ele consegue fazer um relaxamento cerebral e ao mesmo tempo aumentar a nossa criatividade. Que interessante, porque é exatamente isso que eu sinto, é um relaxamento quando eu tomo. Maravilha. Apesar de ser mineral. Não é o ideal, né? Não é o ideal. Nós no Brasil temos alguns produtos, inclusive eu mesma desenvolvi o que eu considero o melhor magnésio do mundo, né? Então temos que comprar isso. Vocês estão a ouvir isto, porque anda toda a gente por aí a comprar o cloreto de magnésio, não é? O magnésio PA ou o nigiri, não é? O japonês, para fazer tofu, que no fundo é cloreto de magnésio, não tão purificado, não tão industrial, mas a verdade é que estamos a fazer mal. Pelo aquilo que eu compreendi, estamos a compreender. Dependendo da quantidade, não qual é é esse adequado. magnésio fantástico, puro, que nós podemos absorver diretamente? Então, é um composto com 3 tipos de magnésio quelatos. É bisglicinato de magnésio, que é o magnésio. Bisglicinato. Ele é um magnésio glicina, né? Glicina é um aminoácido que a gente usa muito, então ele carrega para todo o corpo e é uma forma interessante de repor. É o taurato de magnésio, que é o magnésio taurina, que é um outro aminoácido, e que a taurina tem uma capacidade muito grande de ajudar o sistema nervoso. Acelera um bocado a taurina? Não, na verdade não. Mas dá energia. É isso, Dá porque energia. ela vai ajudar a fazer o óxido nítrico. Okay. Então ela acaba ajudando nesse sentido. A taurina ajuda nas pilhas, vamos dizer assim, do organismo. O que eu estou habituado e o pouco que eu sabia sobre a taurina é que realmente dá muita energia. Isso, mas você veja que quando ela está grudada no magnésio, como o magnésio faz um relaxamento, ela equilibra. Ela equilibra e leva o magnésio para o cérebro. É interessantíssimo. E aí ela faz, por exemplo, melhora do sono. Precisamos todos nós. Toda a gente se queixa que não dorme. Exato. Aqui toda a gente se queixa. Pois então, Eu não durmo. Em função disso, e até porque o sono é altamente necessário, por exemplo, nós sabemos hoje que se você dormir menos do que 7 horas de sono por dia, você diminui telômero. Por ser... Envelhecimento. Então aumenta isto aumenta para o explicar, envelhecimento. para quem não sabe o que é o telômero. Os telómeros, não é? Se nós diminuímos os telómeros, envelhecemos. Envelhece. É um relógio biológico, né? Da pontinha do DNA. É o que faz na verdade, o telômero é que faz a estabilização do DNA, né, do nosso cromossomo. Mas uma coisa fundamental para entender do sono é que é na hora do sono, principalmente sono de qualidade, também não adianta nada tomar medicamento para dormir. Pois. Nada, gente, nada. Muita gente é um toma engano. Isso. Muita gente toma. Porque estou sempre a dizer não tome. A pessoa toma o remédio para dormir, mas ela não dorme, ela desliga. É diferente. Pois muito diferente. Né? Fica zombie. Sim. Fica um zombie. Sim.
e ainda tem uma porção de alterações cerebrais fazendo com que ela, por exemplo, acelera a perda de memória, Claro. né? Diminui muito a capacidade de reação Sim, do organismo. Eu notei isso na minha mãe, por acaso. Exato. Eu tirei-lhe, retirei-lhe isso tudo. Exato. Então, eu trabalho dentro da saúde quântica, eu trabalho com os moduladores e indutores frequenciais, e essa é uma das razões de eu estar aqui Claro, em Portugal. que vamos né? falar também já. Isso. Esses moduladores e indutores frequenciais, eles são justamente energia engarrafada, como eu digo, né? São produtos que são capazes de ajudar as pessoas a relaxar e a dormir melhor. Mas não só isso, nós temos hoje uma capacidade muito grande de ajudar as pessoas de uma forma natural. O que falta é, primeiro, as pessoas cumprirem por um tempo suficiente algo que seja determinado, que elas acreditem que seja bom. Porque o que a gente vê, como tem muita opção, as pessoas ficam meio baratinadas. Ficam. Então elas fazem um pouco disso, um pouco daquilo, não faz nada direito de coisa nenhuma. Coisas que às vezes até as intoxicam. Até isso. Então eu sempre recomendo assim, ó, você veja uma linha de tratamento, estude um pouco, dê uma olhada, investigue quem que está usando isso, o que se fala sobre isso. Escolha um profissional que você acredite, confie, tenha confiança. e siga essa linha pelo menos uns 6 meses, porque aí você vai ter uma noção de que realmente isso está te fazendo bem ou não. E preste atenção no seu corpo. O nosso corpo grita, ele avisa tudo. É que as pessoas não prestam atenção. A avaliação do biocampo que faz, portanto, só não ficamos a saber qual é esse, digamos, o nome desse magnésio que falou. Então vamos lá. Eles eram 3, eu só falei de 2. Tem o lisinato de magnésio junto. Foi taurina e depois agora o Isso, lisinato. que é a lisina, né? Então só para... Eu tomo, por acaso, tomo lisina. Ótimo. Então, quando o magnésio está grudado nesses aminoácidos, esse trio vai fazer com que ele consiga colocar o magnésio em todas as posições ideais do magnésio. Okay. Por exemplo, eu falei aqui de melhorar o sono, ele também nutre o sistema nervoso inteiro, fazendo uma melhora de ansiedade e depressão. Ele também vai melhorar a memória, né, que é fundamental, Sim, quando e aumenta a criatividade. Aumenta a criatividade, o que é fundamental. Aí o que mais vai acontecer? Melhora todo o nosso aparelho cardiocirculatório. Que é importantíssimo. Fundamental. Então, equilibrar a pressão, fazer equilíbrio do batimento cardíaco, né? Ajudar, inclusive, as veias, artérias e etc. Ele também vai ajudar, por causa da lisina, ele vai acabar ajudando a parte da imunidade. Sim, porque a lisina é muito importante para a imunidade. Exatamente. Para fabricar, por exemplo, anticorpos, a lisina é importante, né, o magnésio lisina. Nós precisamos também ele para melhorar a articulação. Dentro dessa proposta vai acabar melhorando o osso, por quê? Porque o magnésio é que leva o cálcio para dentro do osso. Né? Eu acho que toda a gente vai precisar destes 3. Todo mundo precisa disso. Eu estudei disso. muito isso para chegar neste composto, que na minha opinião é o melhor composto. Portanto, este composto... Tem mais. Sim. A cereja do bolo, como a gente diz no Brasil. a cereja é no topo do bolo, eu posso dizer. Esse composto ainda ajuda a modular a resistência à insulina, que é um grande problema hoje. Hoje em dia toda a gente está a ficar diabética. 40 a 50% da população hoje já tem resistência à insulina na adulta, na idade adulta. Devido a estes desequilíbrios todos. Exato, e a alimentação, claro. Né? Alimentação. Então, este tipo de magnésio, ele é um composto de magnésio que nós criamos no Brasil. Eu faço muita consultoria em cima desses nutracêuticos e nós temos disponível lá. Cá em Portugal lá? Então, ainda não, mas estamos dispostos a trazer também. Então temos que trazer, que eu tenho a certeza que muitos de vocês vão querer este produto. Isso sem dúvida. Ele é maravilhoso. Eu vou ser um deles. A minha mãe vai ser outra. E vou arranjar clientes. Nós vamos ter que mandar para você,
então, vão ter que mandar. especificamente. É mesmo, mesmo. Eu Em vez de volto em estarmos- março, eu trago para você. Volta em março. É porque estamos todos a tomar o magnésio PA, toda a gente, magnésio PA, magnésio sim. PA. Ele Isso ficou não muito pode ser. famoso, porque, bem, primeiro pela forma com que ele foi, né, desenvolvido, descoberto e tudo, e ele é muito fácil e muito barato. É muito barato. Então as pessoas acham assim, bom, vai misturar o pozinho na água, ou E vai já tomar, está. né? Mas na verdade ele é altamente acidificante. Pois. E nós precisamos alcalinizar. Claro. Então, realmente, eu venho numa proposta assim, não batendo de frente com ninguém, mas venho numa proposta de mostrar que já existem coisas muito melhores. Muito superiores né? a isto. Muito E se melhores. nós misturarmos, por exemplo, bicarbonato de sódio com, ou seja, juntarmos na mesma água bicarbonato de sódio, que é básico, neste caso torna a água básica, não é? Com o cloreto de magnésio, com este cloreto de magnésio. Então, não fica mais equilibrado o pH? Pior é que não. Primeiro que você está fazendo mistura que você nem sabe o que, tem que vai dar mais. bioquimicamente. Bicarbonato mais cloreto de magnésio. Preste atenção, outro grande erro que existe na nossa popularidade aí né, do uso popular das coisas, né? É o tal do bicarbonato de sódio. Gente, ele tem sódio. Pois é isso. E a nossa dieta é rica em sódio. E a gente tem sódio para tudo que é lado. E aí você aumenta o sódio. E o sódio acidifica. Ou seja, sódio. tornamos um barril de ácido. O pouco de bicarbonato não é suficiente. E pior, as pessoas acham que o bicarbonato de sódio, né, é tão bom que eles tomam em jejum pela manhã. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso aumenta muito a pressão. E pior, o sódio é uma das substâncias que dá osteoporose. Uau! Por quê? Claro, porque ele elimina o cálcio. Não é isso? Exato, porque o sódio, cálcio é a principal substância que faz o sistema tampão, que eu estava falando no começo. Falámos no início. Mas Certo. agora, voltando agora aqui a outra parte, faz também a avaliação do chamado Certo. biocampo, Então, vamos lá. através do método holotester, um método de radiestesia Que pena que científica. eu não trouxe aqui para mostrar. O holotester, né? O holotester. Então vamos lá. Eu estou terminando um doutorado no International Quantum University nos Estados Unidos e para esse doutorado eu desenvolvi então uma tese, né, que é algo inédito, com um instrumento de radiestesia, que é o holotester. O holotester é um instrumento que eu desenvolvi junto com um radiestesista lá em Que pena não ter Curitiba. trazido logo hoje. Pois é, né? Na hora não lembramos. Mas eu volto. Mas vai voltar em março, nós sabemos. Vai voltar em março e vai trazer os produtos todos do Brasil. Sim. Então, o holotester, na verdade, é baseado nos instrumentos de radiestesia clássicos, né, como a vara universal, o pêndulo, né, o aurímetro. A gente usou uma proposta de uma modificação desses instrumentos, criando um que diminui a influência da energia do avaliador no campo que está sendo avaliado. Portanto, no biocampo do paciente. Exato, exato. Então, na verdade, a proposta da radiestesia científica, ela veio, tudo começou com a ideia de que eu precisava de um instrumento que me deixasse mais segura na hora de fazer uma avaliação, em que eu não estivesse interferindo no campo do paciente. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Isso começou uns 2 anos atrás. Eu comecei... É até engraçado, mas é bem assim. O Ricardo Monteiro Filho é um radiestesista com bastante experiência lá em Curitiba, onde eu moro, e ele também é osteopata. Então, frequentemente eu chegando de viagem, eu viajo muito nessa minha proposta, né, de cumprir minha missão, que é passar o conhecimento. Eu chego de viagem cansada, eu chamava o Ricardo para botar minha... Para estabilizar os sistemas. O sistema, botar minha coluna no lugar. Ele também trabalha um pouco com cristais e a gente sempre conversava muito. Muito bem. E eu dizia para ele assim, mas eu não consigo fazer esses pêndulos funcionar, porque eu sempre acho que se virar para um lado ou para o outro, sou eu que estou fazendo ele virar. E a gente discutia sobre radiestesia. E aí eu tanto incomodei ele, que eu dizia assim, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ele olhou para mim e disse assim, então inventa um para você. Foi assim que surgiu o holotester. Foi assim.
Inventa um. Eu digo, tá, vamos inventar. Você vai fazer comigo. Fantástico. E a gente começou e faz assim, Bom, nós levamos 1 ano nessa brincadeira. Como nós desenvolvemos isso de uma forma inédita, eu utilizei ele para o meu doutorado. Então, em cima disso, eu comecei a estudar mais a radiestesia. Eu tinha feito alguns cursos rápidos e não tinha ficado muito feliz com os cursos. Mas eu comecei a estudar mais, porque eu já estudo muito a biorressonância, que na verdade a radiestesia é uma ressonância, né? Mas a biorressonância, ela hoje é muito aplicada com vários aparelhos, né? Existem sistemas, existem aparelhos. Eu conheço alguns, por acaso. Exato. Então, quando eu comecei a olhar para a radiestesia com esse olhar mais da biorressonância, eu me dei conta que a gente não tinha nenhum livro, pelo menos eu não encontrei, né? Nenhum livro que tivesse uma explicação simples, básica, da radiestesia na física quântica. E para mim a radiestesia, ela é tudo física quântica. Sim. Então eu disse, não, então eu vou escrever um. E aí eu resolvi escrever esse livro, que na verdade é a minha tese de doutorado, junto com a criação desse instrumento. E como é um instrumento inédito, a gente resolveu batizá-lo, né? Demos um nome para ele, e como ele é um testador, a gente botou tester, né, de testador, e holo de tudo, né? Holo de holístico, né? É um testador holístico, mas é um testador que o ideal de ser utilizado é numa mesa em que você coloca a base dele, porque a base isola o avaliador, ou pelo menos um pouco, claro que não totalmente, né? Então você monta ele como se ele fosse um aparelho. Ele parece um aparelho, não é bem ele não lembra um instrumento real, ele lembra mais um aparelho. E eu criei lâminas, que são lâminas em que a gente pode fazer o teste para saber qual é o melhor produto. Com informação. Isso, com informação. Com diferentes informações, onde vai fazendo o teste de avaliação. Avaliação. Então ficou simples de usar. Qualquer pessoa, porque na verdade a radiestesia ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Você não precisa ter talento, como eu digo. Tem que treinar. Só que tem que treinar. Exatamente, tem que treinar. Então nós criamos essa possibilidade para avaliar o biocampo do nosso paciente. Por que para avaliar biocampo? Porque se usa a radiestesia para outras avaliações, não necessariamente o campo da pessoa, né? Você pode usar a radiestesia para avaliar, por exemplo, a água, as geopatias, né? As radiações, quer dizer, existe uma forma de usar a radiestesia para meio que para tudo. Na minha concepção... Especialidade também. E também na minha proposta, né? De investigação. Seria para avaliar a pessoa, né? Um biocampo de uma pessoa. O que é o biocampo, no meu entender? É a somatória de todos os campos de energia dessa pessoa, criando este que teria a assinatura energética dessa pessoa. Porque o que é o biocampo? Ele, na verdade, é onde estão as informações biológicas da pessoa como um todo. Então, nós podemos chamar de biocampo o campo biológico, ou seja, o campo daquela pessoa. E as assinaturas... A assinatura biológica, o ADN biológico. Exato. Mas informacional. Sim, informacional. Né? Informacional. Fazendo essa somatória, porque nós temos o campo desde o átomo, desde dentro do átomo, né? Que tem um campo lá dentro de energia, né? Nós temos um campo da molécula, do órgão, que envolve as dos sistemas, que envolve as células, então, e que envolve o sistema. E o campo que nós vamos também ter que nós produzimos, maior, né? Que seria esse campo controlado e coordenado pelos biofótons. Sim. Que hoje nós sabemos que nós temos essa capacidade fantástica de, com muito pouco, né, nós temos uma eficiência energética, né, porque com pouca energia a gente faz muito. Né? E os biofótons, eles carregam informação de uma velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, passando por todas as células e fazendo com que tudo entre em comum acordo e trabalhe para o bem maior do que é. Sim. Exatamente, em harmonia e sintonia. E a ideia de avaliarmos o biocampo é essa, de avaliar aquela pessoa e utilizar um instrumento que fosse um instrumento com treinamento
qualquer profissional da área de saúde, mesmo fora da área de saúde, que queira aprender e treinar, é capaz de usar e de fazer realmente essa avaliação. Portanto, utilizando, neste caso, este aparelho, o Holotester. Esse é o Holotester. Que lhe permite também os tais indutores de frequência, não é? E os moduladores e indutores de frequência. Ou seja, depois dessa informação recolhida através do Holotester, aplica os indutores e moduladores de frequência. Então, é isso? As lâminas que eu criei, eu já coloquei os indutores ali. Já lá colocou. Porque se você conversa com o paciente e tem uma noção do que ele precisa harmonizar, você pode, através do Holotester, utilizando essas lâminas, você pode ver qual que é, naquele momento, o melhor modulador para esse paciente. Portanto, nessas mesmas lâminas já tem os moduladores e os indutores. Exatamente. Como informação para poder escolher aquilo que corresponde àquele paciente. E eu também tenho de alimentos, para ver quais são os alimentos que energeticamente são melhores, melhores para esse paciente, ou ao contrário, qual é o alimento que esse paciente não está se dando bem naquele momento. A gente não vai poder dizer que são alergias ou intolerâncias, porque é uma avaliação energética. Sim, né? Sim. Mas o nível da frequência está lá. Algo que não é compatível. Exato. Que não faz ressonância. Exato. É isso? Exato. Exatamente. Esse é até o termo que eu uso, a compatibilidade energética com aquele alimento. E isso faz toda a diferença no tratamento. Quando você afasta da dieta alimentos que não são compatíveis energeticamente, independente de serem alergia, intolerância ou seja o que for, você faz com que a pessoa se liberte, porque esses alimentos, eles estão gastando uma energia imensa desse organismo, fazendo com que esse organismo abafe aquilo. Entra em déficit. Para que aquilo não faça tanto mal, né? É uma defesa. Portanto, que a gente ela faz. vai despender energia com algo que não devia ser para gerir o resto do sistema. Exatamente. Então, isto explicando assim de forma mais óbvia, não é? E é perfeito, esse é o jeito de entender. Por isso que é tão interessante a gente ter uma avaliação completa, que você pode utilizar daí os nutrientes numa forma nutracêutica para complementar a alimentação dessa pessoa. Né? Ou seja, e por exemplo, agora uma pergunta que surgiu que é, há a dieta pelo tipo sanguíneo, não é? Portanto, eu, por exemplo, eu sou AB e há certos alimentos que para mim não são compatíveis, portanto, que até me intoxicam. Exato. Não são compatíveis, sou intolerante. Portanto, acha que a dieta pelo tipo sanguíneo vai de encontro a essa informação do Holotester ou o Holotester consegue ir ainda mais longe através destas informações de frequência e vibração? O Holotester, ele personaliza ainda mais. A dieta do tipo sanguíneo... queríamos perceber. Isso. A dieta do tipo sanguíneo é uma base que você pode utilizar. Mostra as tendências. Mostra as tendências. E é de onde você começa, vamos dizer assim. Né? Okay. Porque pelo tipo sanguíneo você já tem a base, o ideal. Bom, mais para esse, né? Por exemplo, eu sou tipo O, eu sou carnívora, né? Então, nós vamos assim, dentro da dieta, a gente já tem uma proposta, que é uma proposta meio geral para cada tipo. Não é personalizada. Exato. O Holotester, ele personaliza, porque a gente pode, a partir desta base, fazer ainda uma escolha melhor. Uma triagem ainda melhor. E qual o alimento que vai também favorecer esta pessoa ao nível de energia. Para dar mais energia, para dar mais harmonia, mais equilíbrio. Né? É muito interessante. É muito interessante, é extremamente interessante. Ou seja, que nós, tendo já essa base da dieta pelo tipo sanguíneo, que já ajuda um pouco, já ajuda bastante, com o Holotester e com estas informações dos nutracêuticos, não é? Com a aplicação dos nutracêuticos Exato. E a informação, digamos, do Holotester, conseguimos complementar de forma muito mais profunda o tipo de alimentação e de nutrientes que nós necessitamos para cada sistema personalizadamente. Exatamente. É isto. É isto. Resumindo, é isto. Perfeito. E então, a proposta da avaliação do biocampo com o Holotester é um livro, né? Este livro traz junto com ele, como se fosse um bônus, o instrumento. Atrás? Sim.
Quem compra o livro Portanto, vem as pessoas o podem instrumento. comprar o Vademecum, é isso? Não. O livro se chama Avaliação do Biocampo O tal através do Holotester. Do Holotester, ok. É um Esse livro. livro eu acho que não tinha o nome dele ainda. Isso. Não tinha. Então, ele é um livro que vem junto o Holotester, que é um instrumento, e vem junto também uma régua de Bovis, que é uma régua que mede a energia vital do paciente. Sim. Né? Então, Isso é muito usado na radiestesia. Muito. Tanto que o subtítulo do livro é Radiestesia Científica. Nesse livro eu faço o passo a passo do uso do Holotester e também mostro as bases científicas da física quântica, de uma forma extremamente simples. Ou seja, qualquer pessoa que compre esse livro, que esperemos que tragam para Portugal, não é verdade? Está chegando, em março vai estar aqui. Pronto, em março então nós vamos esperar que este livro venha com o seu Holotester, para que podemos, depois qualquer pessoa tem que ser um terapeuta a fazer. Ou uma pessoa pode comprar e pode-se autotestar, digamos. Na verdade é um livro que qualquer pessoa pode utilizar, né? Porque a proposta dele é uma leitura de energia. A gente faz a preferência para o profissional da área de saúde, porque ele vai poder ajudar mais né? pessoas, Ele tem mais conhecimento, certo? Então eu tenho este livro, que é realmente uma novidade, e eu tenho aqui em Portugal, que eu acabei de lançar, o livro do colágeno, do colagênio. O tal né? do colagênio, que nós chamamos de colagênio. Esse, que para mim para que não seja tarde demais, não é verdade? Isso. Porque envelhecemos todos e não temos colagênio. Então, ou o apropriado. O nome do livro, ele passa por eu sempre falar muito do colagênio. Aliás, já fazem mais de 15 anos que eu estudo, eu já tenho outros livros que eu produzi em função até de profissionais da área de saúde. Então, tem um que eu escrevi para reumatologia, né, em cima do colagênio. Agora eu escrevi um para público em geral. E este é um livro em que as pessoas lendo, elas vão ter condições de escolher qual o melhor suplemento, qual o melhor complemento alimentar. E eu já digo para você que só existe um que é fantástico e maravilhoso, que é um que vem com uma quebra do colágeno, né? Então o colagênio é uma proteína muito grande, né? Feita com mais de 1000 aminoácidos em cada uma das das três hastes dele, né? Ele é uma proteína complexa e realmente muito grande, que a gente leva muito tempo para fabricar. Em função disso, vai chegar um momento, que é em torno dos 25 anos de idade, em que a produção fica menor do que a perda. E a gente começa a fazer uma perda de 1% ao ano a partir dos 25 anos. Imagino quem tem 60 anos. Então, aos 50 anos, você já tem 1/4 a menos de colágeno, tem 25% a menos de colágeno. É imenso. O que já leva a você, claro, no rosto, na pele, ou até nas estruturas, né? Eu brinco, não sei se... Nas articulações? Tudo, né? Eu brinco muito que as pessoas ficam despingueladas, né? Fica caído, tudo caído. Por a tal falta de colagênio. Pela falta do colagênio. Mas isso acontece também a falta de todos os tipos. Quando se fala em colagênio, se fala no tipo 1, 3, que são os principais da pele, e o 2 da articulação. Mas nós fazemos mais de 20 tipos. Nós temos tipos de colagênio que são muito mais importantes. Por exemplo, o tipo 5. O tipo 5 faz a estrutura de filtração renal. Que é importantíssimo, claro. O que adianta eu estar com a pele bonita se meu rim não está funcionando? Não é verdade? Nós temos o tipo 4, ele é importante para o olho. Por que a gente diz que o braço fica curto? É a falta de colagênio dentro do olho. Isso é muito interessante, porque hoje em dia toda a gente está a ficar sem colagênio, também com o desgaste dos telemóveis, dos aparelhos eletrónicos e tudo isso. Daí consome mais ainda, oxida mais o olho, né? Então, essa visão que a gente precisa ter, que a gente tem que fabricar todos, não é 1, 2, 3, a gente tem que fabricar todos os tipos de colagênio. E na proporção necessária, e começar a repor. E lembrar que leva 2 anos para repor o que perdeu o ano passado.
por causa do turnover. Então, nós, na verdade, precisamos nos convencer de que é necessário, além da estética, fazer uma reposição adequada com um produto que seja capaz de realmente produzir o colagênio. Porque a grande maioria dos produtos do mercado, ou mesmo como nós estávamos falando dos veganos e vegetarianos, eles vão dar só a matéria-prima, mas não dão a informação. Entendo. E nós perdemos informação ao longo do tempo. Então nós precisamos matéria-prima e informação. Existe um produto que já está aqui em Portugal que tem as duas coisas juntas no mesmo produto. Diga-nos qual é esse produto milagroso. Posso falar o nome comercial? Claro que sim. Colamin. Colamin? Olha que nome lindo. Colamin. Com IM no fim, é isso? Colamin. Isso, Colamin. Temos que procurar o colamin. Exato. Então é esse o colagênio que nós temos que tomar. Este colagênio é o que tem informação e matéria-prima de alta qualidade junto, no mesmo produto. Temos que perguntar à Cláudia onde é que está o colamin. Isso. Então, se a pessoa não vai tomar, porque o colamin é derivado, né, do colagênio animal, que é o real. Que é o real, né? E necessário, e vai tomar então um aporte maior de proteínas vegetais, essa pessoa deve procurar um dos nossos indutores frequenciais, que também já está em Portugal. O indutor frequencial que tem a informação do colágeno, do colagênio, se chama ligano. Ligano. Então nós temos um indutor que na verdade é um produto frequencial. Sim, portanto, ele é um líquido. Peço desculpa, só para explicar. É como um elixir floral, no fundo. Exatamente. Ele faz parte. Ele faz parte de uma linha nova, né? Um sistema floral novo. Por isso o livro que eu tenho, que é o Sistema Floral de Ação Quântica. Sim. Porque ele tem uma tecnologia considerada Quantum Health, que é uma tecnologia que faz com que mix de florais sejam ressonantes. Sim. E isso leva informação. Falámos com o Dr. Marcondes quando eu o entrevistei. Perfeito. Falámos disso. Aliás, ele é um dos responsáveis por existir essa tecnologia no Brasil. Exatamente. Né? O que me deixa muito feliz que você já tenha esse conhecimento. É verdade. Então, nós temos essa capacidade hoje de colocar para as pessoas as informações, é uma reposição de informação através de uma água flavorizada, vamos dizer assim. Fantástico, né? fantástico. Então, isso é muito simples, mas né, para facilitar mais ainda as pessoas, especialmente aqui em Portugal, mas isso vale para todos os países que falam a língua portuguesa, eu criei um curso, né? Posso mostrar? Online. Sim, posso mostrar? Pode sim. Deixa-me só. É isso, consegue chegar lá. Okay. Isso. Que é esse curso aqui, né? Que é o curso de Sistema Floral Vibracional através da Escola Internacional de Desenvolvimento, a EIDE, tá? Eu acho que acredito que depois você possa colocar né, o site, sim, certo? Claro que sim. Então, esse curso, ele é um curso que tem gravado. Ele é totalmente um e-learning, né? Ele é um EAD, tá? Em que a pessoa faz em casa, mas na verdade, o que eu coloco nesse curso, e fui eu que gravei, é a base científica desse tipo de produto, né? Com a explicação de como que ele funciona, porque eu acho que as pessoas têm que entender isso. Claro. E eu falo de todas as linhas que nós temos já, que está inclusive no livro Sistema Floral de Ação Quântica. Muito bem. Né? E esse é um curso que nós podemos, então, oferecer aqui, porque ele já está colocado de uma forma em que as pessoas podem utilizar, eles podem utilizar um sistema de pagamento em euros. Muito bem. Tá? Quer dizer qual é o site? Quer dizer qual é? Então é www.e-eid, Escola Internacional de Desenvolvimento, EID.com. Muito bem.
Portanto, agora já sabem, se desejarem ter acesso a toda esta informação extraordinária, e vamos também pedir, é só irem ao site, com certeza, e inscreverem-se no curso, e também vou pedir à doutora Rosângela que para a próxima vez, quando vier em março, que a Cláudia lhe diga para trazer um saco cheio destes produtos milagrosos que todos nós precisamos cá. Não é verdade? Porque nós estamos necessitados de tudo isto que falou, do colagênio, do magnésio, dos indutores, dos moduladores, enfim, tudo isto é realmente hoje em dia é necessário para todas as deficiências que nós vamos acumulando diariamente e que fazem de nós, que nos fazem envelhecer precocemente. Perfeito. Eu fico muito feliz de poder passar essa informação. Frequentemente nos meus cursos eu começo a expressar tudo que nós podemos fazer e as pessoas dizem para mim assim, mas onde que está isso que eu nunca ouvi falar? Eu digo, bom, a gente está tentando, né, passar para todo mundo. Agora, a pouco e pouco vai chegando. E vai chegar a Portugal muito, muito em breve, já sabem. Podem aceder ao curso através da internet e depois, mais tarde, em março, esperemos ver novamente a doutora Rosângela aqui com as suas investigações e produtos extraordinários, resultado dessa mesma investigação extraordinária que tem feito ao longo destes anos todos. Eu gostaria que quem tiver interesse procure realmente em Portugal, a gente já tem tanto os moduladores quanto meus livros. Né? Muito bem, então faremos com certeza, mais tarde passaremos essas informações para que todos vocês possam, claro, ter acesso e possam beneficiar destes produtos extraordinários. Doutora Rosângela, foi um prazer enorme estar consigo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E absorver todos estes conhecimentos extraordinários que também a mim me dizem muito para o meu dia-a-dia e que eu poderei certamente também utilizar e agora reestruturar um pouco, em vez do magnésio PA, etc. Portanto, tomar outro tipo de magnésio, de colagênio, etc. e por aí fora. Não é verdade? Perfeito. Obrigado a todos por estarem connosco. Espero que estas dicas da doutora Rosângela vos sejam muito úteis na vossa saúde, na vossa vida, na vossa qualidade de vida e espero vê-los em breve na próxima semana. Obrigado a todos e uma boa semana.